Nós queremos convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6. O último cântico que a gente cantou, principalmente o último, tem muito a ver com esse texto da palavra de Deus e com a mensagem que vamos pregar nessa noite. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora estamos diante da Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que não haja ninguém aqui, ó Deus, que não receba o toque especial do Senhor nessa noite. E, ó Deus, que haja muita clareza, haja, ó Deus, uma unção especial do Senhor sobre a minha vida neste momento. Me coloco mais uma vez diante de Ti, para que realmente saiamos daqui impactados pela Tua palavra. É o que nós oramos, Te pedindo e desde já Te agradecendo em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, o texto começa, o texto profético de Isaías, falado 700 anos aproximadamente antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isaías profetizou neste período, e ele começa no capítulo 6 dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Em primeiro lugar, nós temos que entender que tempo foi esse, quem que era esse rei Uzias, do qual Isaías está se referindo, né? Uzias foi um dos maiores reis que Judá teve. Lembrando que havia as tribos, né, de Judá, Benjamim, e depois também o restante de Israel. Mas ele profetizou mais ele reinou mais durante esse período no reino de Judá. E foi um reino maravilhoso. Foi um reino muito próspero. Ele começa a reinar com 16 anos de idade, ainda novo. E ele reinou 52 anos em Judá. E nesse período, nesse reinado todo, ele teve assim um sucesso muito grande, porque diz lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele buscou o Senhor. Ele esteve debaixo da direção, da orientação do Senhor. Durante um bom período do seu reinado, ele buscou realmente o que Deus queria para a vida dele, para a vida da nação, e como que ele agiria para que essa nação pudesse ser abençoada por Deus, e ela foi muito abençoada. Financeiramente, a nação cresceu. Ele era alguém que amava a agricultura, a agropecuária, e expandiu muito.
construiu muitas cidades neste período todo. Foi um desenvolvimento muito grande, construiu torres. E essas torres, elas eram segurança para aquele povo. Aquele povo, eles estavam bem seguros, colocavam lá no deserto as torres, e ali naquelas torres o seu quartel, espalhado por toda parte, nos muros das cidades, perto da cidade, ele colocou as torres. Quando o inimigo chegava, tinha gente lá, tinha soldado, e ninguém podia com aquele exército de Uzias. Então ele foi um homem extremamente importante. Mas lá em 2 Crônicas diz o seguinte: até que ele seguiu os passos do Senhor. Até que ele dependeu de Deus, ele foi muito bem. Mas de repente ele começou a olhar para tudo aquilo que ele construiu, para todas as maravilhas, e ele começou a se engrandecer. E Deus então permitiu que ele tivesse uma lepra. Mas ele continuou reinando ainda. Mesmo separado do palácio, porque o leproso naquela época não podia se aproximar de pessoas, ele tinha que viver separado, então fizeram uma casa especial para ele, mas de lá mesmo ele reinava. E quando ele veio então a morrer, foi um baque para a nação. Foi alguma coisa assim, e agora? O que nós vamos fazer? Foi então um tempo muito difícil, porque ninguém sabia como seria a continuidade de tudo aquilo que Uzias construiu durante todo aquele período, um período muito longo. Tinha muitas pessoas que eram novas ainda, e que elas não sabiam o que era outro rei. Era só Uzias. Elas não conheciam outro tipo de reinado, e um excelente de um rei. Então começou a vir as dúvidas, começou a vir a crise no coração do povo. O que vai ser de nós agora com a morte de Uzias? E talvez esse seja o momento da nossa história aqui no Brasil, que retrata também a nossa realidade. O que vai ser de nós? Tem pessoas que talvez acordam de noite para pensar nisso. O que vai ser de nós se as coisas tomarem um outro rumo, das quais a gente já está começando a se acostumar? O que vai ser da nossa nação brasileira? E talvez essa crise tenha assolado a cada um de nós. Muitas pessoas têm contado das aflições do coração, da ansiedade. Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa, ela disse o seguinte: olha, na nossa igreja, não é aqui logicamente, mas na nossa igreja está uma confusão no WhatsApp. Um dizendo assim: mas cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não acaba com essa folia toda? E então, assim, está muito complicado os nossos dias, dias de grande aflição na vida do povo brasileiro, de uma grande parte desse povo brasileiro. E Isaías, ele retrata algumas coisas aqui no texto que servem para nós hoje, como serviu para o povo naquele tempo, como serviu para Isaías, serve para mim e para você aqui nessa noite. Deus no controle de tudo sempre. É isso que a gente vai buscar nesse texto aqui nessa noite. Deus no controle de tudo sempre. Deus está no controle de tudo sempre. Aconteça o que acontecer, nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Primeiramente, no verso 1, nos diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que acontece com Isaías? Primeiramente, ele tem uma visão de quem é Deus. Deus se manifesta para ele. Naquele tempo difícil, naquele tempo de uma dureza muito grande, de uma sequidão muito grande, ele tem uma visão de quem Deus é. E essa visão a gente tem que ter. Deus está assentado num alto e sublime trono. Mas diz o seguinte, eu vi. Quer dizer que é uma coisa pessoal, uma coisa que cada um tem que experimentar. Eu tenho que ver isso nessa noite pela fé. Você tem que ver isso nessa noite pela fé. Assim como Isaías teve esse privilégio de ver a glória de Deus, nós também temos que ter pela fé o privilégio nessa noite de vermos a glória de Deus. E ele diz então, eu vi. Primeiramente é algo pessoal, bem pessoal. Cada um tem que experimentar. O pai não pode experimentar pelo filho, filho não pode experimentar pelo pai, o marido não pode experimentar pela esposa, esposa pelo marido, mas individualmente, cada um de nós temos que experimentar isso. Eu vi. E nós encontramos aqui, nesse texto, Deus se manifestando como o Adonai, o Senhor. Quer dizer, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Quem que eu sou? Eu sou o Senhor. Aquele que é soberano, aquele que age independentemente da situação do homem. E Isaías então começa a ter essa visão magnífica de Deus. Um Deus que está assentado no seu alto e sublime trono. E a palavra aqui, Adonai, ela significa isso, um soberano. Alguém que é intocável. Que ninguém pode fazer nada para ele que possa ferir esse Deus, prejudicar esse Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E nessa visão, é como se Deus estivesse dizendo para Isaías, Isaías, por que se preocupar? Por que vocês estão perturbados? Por que esse excesso de preocupação? Afinal de contas, vocês estavam confiando em Uzias ou em mim? Aonde que estão os olhos de vocês? E esse é um momento que nós temos que parar para pensar também. Para que a gente consiga sossegar o nosso coração, nós temos que pensar aonde que estão os nossos olhos, aonde que estão? Em governante? Numa pessoa determinada? Ou na pessoa do Senhor, do Todo-Poderoso, do Soberano? Então, nesse momento da história, é um momento para a gente refletir nesse texto, pensando o seguinte, olha, os meus olhos, acima de tudo, tem que estar nesse Deus poderoso. Vamos torcer para que aconteça o melhor? Vamos trabalhar para isso? Sem dúvida nenhuma. Mas os nossos olhos têm que estar em Deus, naquele que é o Todo-Poderoso. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Uzias, acabou o reinado dele. Foi um reinado transitório, como a gente cantou no último cântico. Mas eu estou aqui. O meu reino não tem fim, não acaba. Então, quando nós começamos a ter esta visão a respeito de Deus, a buscarmos mais afinidade com esse que não tem princípio e nem fim de governo, que é um governo eterno, é um governo para sempre, o nosso coração começa a
tranquilizar-se. E o texto diz assim, que ele estava assentado num alto e sublime trono. O que eles valorizavam bastante? Aquilo que ele tinha construído, Uzias tinha construído. Aquelas torres, para eles, significavam o seguinte: segurança. E como que Deus se manifesta agora? Eu estou no alto e sublime trono. Eu estou acima de tudo. Então vocês não precisam se preocupar. Vocês não precisam se preocupar se vem outro rei que não vai se preocupar em fazer essas grandes construções onde o exército se posiciona. Vocês não precisam se preocupar, porque eu estou assentado no alto e sublime trono. E diz o versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Quer dizer, a terra não suporta a presença de Deus. Aconteceu uma coisa bem estranha essa semana, né? Tem um vídeo que rodou o Brasil, um vídeo de um declarado, um satanista. Creio que todo mundo tomou conhecimento desse vídeo, pelo menos conhecimento. Alguns começaram a assistir, pararam, não conseguiram ir para frente. E realmente Desculpa, hoje a garganta está ruim. Realmente um vídeo muito pesado, muito forte. Mas é interessante que, de repente, Deus, certo, falou para um desses anjos que estavam lá, desses serafins, dá uma descidinha lá embaixo, vai lá no Brasil. Dá uma passeadinha lá no Brasil e faz uma confusãozinha lá naquele negócio. E foi o que aconteceu. Provavelmente, Deus tenha feito algo dessa natureza, porque formou a maior confusão no reino das trevas. Depois esse satanista vai para a rede e ele diz assim, olha, eu estou decepcionado com vocês, estou decepcionado, falando do mesmo reino das trevas, né? Eu já não sei nem para que lado eu vou ficar. Se eu estivesse na frente dele, eu ia dizer assim, olha, você quer pular para o outro lado aqui, venha logo, rapaz, porque senão só vai levar chumbo grosso, né? Venha para o outro lado, né? Porque esse soberano, ele está de olho em tudo que acontece. Quando você pega um vídeo desse, você se desespera, como a gente viu, gente, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que o reino das trevas está ganhando. Calma, gente. Calma. O soberano está no controle de tudo. Aquele que realmente enxerga as coisas, vê como elas são, tem tudo nas suas mãos. E ele age no tempo dele. Ele faz o que apraz no tempo dele. Às vezes a parte daqui deste mundo, uma pessoa tão querida, tão meiga, tão simpática, né? Uma pessoa que a gente ama tanto, daí a gente diz, Deus, mas para quê? Por que, Deus? Se o Senhor quisesse, eu fazia uma listinha para o Senhor de gente que poderia ir, né? Na frente desse, ficar esse. Mas Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que faz. Essa visão que a gente precisa ter, não só nesse tempo, mas em todo o tempo da nossa vida, a gente precisa dessa visão. Para que o nosso coração não fique perturbado como estava o coração daquele povo naquele tempo. Afinal de contas, agora morre um rei que reinou durante tanto tempo, foi um rei tão bom para nós, e o que vai ser de nós? Eu quero falar uma coisa para vocês nessa noite. Eu estou torcendo muito para que um determinado candidato ganhe. Eu não preciso nem falar quem que é, né, para vocês. Mas se outro ganhar,
não vou me desesperar. Por quê? Porque o reino está na mão do Todo-Poderoso e do Soberano. Isso tranquiliza o nosso coração, gente. E um dia o reino das trevas vai ter que assolar esse mundo para a volta de Cristo. Então vai acontecer. Um dia vai acontecer. Então o que nós temos que saber sempre, não somente agora, mas em todo instante da nossa vida, tem alguém que é soberano. E esse alguém, esse Senhor, esse Adonai, é dono também da minha e da tua vida. É dono da igreja. E tudo está diante dele, tudo está nas suas mãos. Quando Isaías então tem esta visão de Deus, primeiramente, quem é esse Deus, o Todo-Poderoso, soberano? Aí, no versículo 5, ele começa tendo uma visão a respeito dele, porque quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós começamos a enxergar quem Deus é, automaticamente nós vamos percebendo também quem nós somos. E aí no versículo 5 ele diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual que é a visão que ele tem dele agora? Uma visão de miséria, desgraça. Ai de mim. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho pecado na minha vida. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então não é só o problema do povo. Não é só o problema desses que estão afastados de Deus, que são contra Deus. O problema também sou eu. Eu também tenho as minhas mazelas. Então, ai de mim, diante desse Deus grandioso. Então Isaías começa a se remoer por dentro. Quanto mais próximo de Deus ele estava, mais ele enxergava a sua miséria. Às vezes, queridos irmãos, nós cantamos com muita facilidade, face a face quero ver-te, meu Senhor. Mas é interessante que nem sempre isso mexe com a nossa realidade, de que somos pecadores. Nem sempre ficamos numa posição diante de Deus pedindo misericórdia. Achamos que está tudo ok, tudo bem, eu quero a face do Senhor. E eu não sou contra esses cânticos de jeito nenhum, gosto de cantar eles. Mas me causam um certo temor muitas vezes, porque isso tem que causar em nós um arrependimento dos nossos pecados. Tem que confrontar a nossa vida quando nós nos deparamos com a glória de Deus. Então, cada vez que nós viemos à igreja e cantamos esses cânticos maravilhosos, que tocam realmente a nossa vida, o nosso coração, nós temos que ter disposição no nosso coração de reconhecermos diante desse Todo-Poderoso, soberano, aquele que enche toda a terra, que nós não merecemos estar na presença dele. Que é como nós cantamos nessa noite, é graça, é misericórdia, é o favor de Deus vindo ao nosso encontro, porque senão nós não pararíamos de pé na presença desse Deus soberano, poderoso, um Deus tão gracioso. Como Isaías, nós temos que reconhecer que muitas vezes nós somos como Urias, que somos tão abençoados por Deus, que vamos crescendo nessa nossa vida, mas que às vezes olhamos para nós mesmos e dizemos assim, ó, minhas mãos fizeram, eu o construí, como eu posso? E começamos a
pensar que nós somos autossuficientes. E Deus vem nos mostrar nessa noite, através desse servo dele, Isaías, que nós temos que nos humilhar diante de Deus. Ai de mim, porque sou pecador. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas meus olhos viram a glória de Deus, a face de Deus. Então, segundo lugar, visão de quem nós somos. Primeiramente, enxergarmos quem Deus é. Quando nós enxergamos quem Deus é, automaticamente a gente vê quem a gente é. Somos pecadores e miseráveis. Agora, se parasse por aqui, eu acho que a gente ia bem desanimado para casa, né? Porque parece que é uma visão meio derrotista. Alguém que enxergou a glória de Deus e começou a chorar por causa da sua miséria, mas não para aí o texto. Aí Deus dá uma ordem para um desses serafins. Vai lá e toca na boca de Isaías, com uma brasa viva do altar. Então, terceira coisa, o que Deus pode fazer em nós e por nós. O que Deus pode fazer por nós e em nós. Pode fazer tudo. Deus pode transformar essa mazela da nossa vida. Essa pecaminosidade toda, Deus pode consumir toda ela no altar. E é o que exatamente acontece quando esse serafim pega uma brasa viva e coloca na boca de Isaías. A gente pode pensar o seguinte, mas peraí, queimou. E quem diz que não é para queimar? Para queimar as nossas iniquidades, o Filho de Deus foi destruído, foi moído na cruz do Calvário. Para que eu e você pudéssemos ser restaurados e curados, abençoados por Deus. Então, o que Deus pode fazer em nosso favor? Ele pode tocar na nossa vida, transformando completamente as misérias da nossa vida. Ele então manda esse serafim, e aquela brasa veio lá do altar, uma brasa viva. Significava o seguinte, uma brasa realmente resplandecente, algo quente. E toca a vida de Isaías, toca os lábios de Isaías. Quando Jesus Cristo foi ali na cruz do Calvário, entregar sua vida por mim e por você. Foi exatamente isso que ele fez. Ele foi colocado naquele altar, como oferta de propiciação pelo pecado, de cobertura do nosso pecado. Para que eu e você pudéssemos ficar diante de Deus, na presença de Deus, sem medo. Pudéssemos ficar desnudos, transparentes na presença de Deus, sem receio de sermos fulminados pela presença de Deus. Da onde que vem isso? Do altar. Aquele altar de sacrifício lá no Gólgota, onde Cristo foi pendurado em meu e em teu favor. A cruz então nos permite estar diante do Senhor e não sermos consumidos pela sua ira. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para receber graça e misericórdia. Para, no tempo oportuno, isso nos valer, no tempo da dificuldade, no tempo das lutas da vida, essa graça nos bastar, essa graça de Deus encher a nossa vida, o nosso coração, de tal forma, de tal maneira que possamos realmente reconhecer que
que a nossa vida está agora entregue nas mãos de Deus. E é interessante que quando Isaías recebe esse toque do Senhor, nos diz o versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que acontece nesse momento? Um homem tocado pelo Senhor está pronto para servir a Deus. Deus diz: quem que vai? Agora já não era mais aquele homem tímido, aquele homem que dizia: ai de mim, mas alguém que podia dizer o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, estou pronto para sair daqui, estou pronto para fazer diferença no mundo que estou vivendo, estou pronto, ó Deus, para proclamar que Uzias já foi, mas o Senhor está no alto e sublime trono. Talvez seja esse um desafio para a igreja nessa semana. Para todos nós, encontrarmos pessoas cabisbaixas, achando que tudo está destruído, e a gente apontar para elas: olha, você não quer olhar para cima? Você não quer olhar para o alto? Você não quer olhar para aquele que está sentado no alto e sublime trono? Você não quer começar a olhar para Deus? Para que você não dependa tanto deste mundo? Para que você se fortaleça e você possa ser um apregoador da boa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da paz, a mensagem de que não há situação ou circunstância nessa vida que possa calar o povo de Deus. A gente vê, queridos irmãos, nos países onde o Evangelho é perseguido, e às vezes a gente pensa assim: poxa, mas vai acabar o Evangelho naquele lugar? Na China, por exemplo, vai acabar o Evangelho. A China já foi um grande país, onde tinha muita gente que professava a fé. E Mao Tse-tung veio com uma grande oposição ao Evangelho. E às vezes a gente olha assim: será que acabou lá? Não. A China está cheia de gente convertida e gente que prega o Evangelho, que fala para as pessoas: olhe para cima. Olhe para esse que é soberano, porque a esperança está nele. E sem poder muito divulgar, mas o Evangelho está sendo propagado naqueles lugares. Se acontecer aqui no Brasil, nós vamos fazer o quê? Vamos nos esconder, nos enterrar, dizer: olha, chega de Evangelho? Não. Nós vamos continuar dizendo: a esperança para o homem em Cristo. Serão tempos daí difíceis? Claro que sim. Mas quem falou que seguir a Cristo é coisa fácil? Aliás, nós vivemos muito tempo numa mordomia muito grande com relação a isso, né? E a gente não sabe até quando. Vamos pedir a Deus que isso continue, mas que o nosso coração tenha mudanças com relação a isso. Que realmente a gente seja mais ousado, como o pastor Léo falou aqui agora, que realmente, como a gente está fazendo assim, força, né, para que continuemos com essa liberdade, com esse mundo melhor da gente viver, mais afinado com a palavra de Deus, mas que a gente tenha muito mais força para levar o Evangelho para aqueles que precisam, para o mundo carente. De gente que, independente de ser direita da esquerda, que estão perdidos. E se está perdido é da esquerda. Não é verdade? Porque Jesus falou: à esquerda ficarão todos aqueles
que não me pertencem. Então não importa se é um partido político, importa a gente olhar para as pessoas e ver se realmente elas estão seguindo a Cristo, se estão olhando para o Todo-Poderoso, o Soberano. E a gente tem que ter no nosso coração, na nossa mente o seguinte: olha, venha o que vier. Uzias já morreu. Se fulano de tal não for eleito, ciclano não for eleito, o que eu vou fazer? Eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu vou olhar para o Todo-Poderoso, para o Soberano, aquele que se entregou por mim, e que venceu, e que está vivo, e que é dono da igreja. Então, não tem por que a gente ficar acabrunhado, não tem por que a gente ficar desesperado, desesperançoso. Não tem porquê. Porque o nosso Redentor vive. E Ele vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Eu talvez já contei em algum momento aqui, não lembro, mas a historinha de uma pessoa que estava no barco, uma criança ainda, ela estava num barco brincando, e aquele barco era um barco de passeio, né? Um navio muito grande. E de repente veio uma grande tempestade. E aquele navio foi assolado naquela tempestade. E todo mundo correndo, desesperado de um lado para o outro. As pessoas não tinham muita experiência de vendaval em pleno mar. E aquela criança tranquila, sossegada. E alguém chegou para ele e disse assim: menino, corre buscar teu pai. Corre ao encontro do teu pai e tua mãe. Você não está vendo o que está acontecendo? Ele falou assim: calma, fica tranquilo. O meu pai é o capitão. Eu sei o que ele está fazendo. Gente, vamos ficar assim? Vamos ficar calmo e tranquilo? Isso não quer dizer inerte. Não quer dizer, vamos entregar os bets, dê o que der. Não, vamos orar. Amanhã é dia de oração aqui na igreja. Vamos estar orando. Queremos o melhor para a nação. Mas vamos tranquilizar o nosso coração. O nosso capitão está no controle. Não é esse partido, aquele, uma pessoa ou outra que está no controle desse país. É o Senhor Jesus. Que Deus assim nos dê confiança, nos dê assim paz no coração, para que a gente possa passar esses dias assim, transmitindo esta verdade para as pessoas de que o nosso olhar está para cima, para o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos